E agora a gente recebe aqui neste programa especial em homenagem ao Papa Francisco, Alexandre Medeiros e Bianca Saraiva, que se soma ao Padre Vanderlúcio a esse momento de muita fé e de homenagens. E eu pergunto a vocês dois, eu sei que foi um momento de muito trabalho, mas também de muita fé. Vocês sentiram a presença do divino naquele espaço? Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada, Miguel. Boa tarde, Padre, boa tarde a todos. Foi sim, foi um momento de renovação da fé, eu acredito. Nós nos preparamos muito, Miguel, para estarmos lá. Não era apenas uma cobertura jornalística, né? Era uma cobertura católica também. Então nós precisamos estudar antes e nos preparar espiritualmente para a gente conseguir refletir e trazer de maneira integral mesmo, assim, com o coração, o que a gente estava vivendo lá no Vaticano. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Mas, Miguel, cada basílica que a gente entrava era uma emoção surpreendente, né? E nós fomos realmente com o objetivo de passar pelas Portas Santas, conhecer as basílicas. A gente já imaginava o que nós iríamos encontrar, né? Na nossa cabeça a gente fazia ideia do que seria, mas ao chegar lá nós fomos surpreendidos a todo instante, né? Não só pela beleza arquitetônica de cada lugar, não só pela grandiosidade, pela história, pelas relíquias que existiam em cada uma dessas basílicas, mas também pela energia indescritível que nós sentíamos ao entrar em cada um desses locais, em cada uma dessas basílicas, né, Bianca? Essa basílica foi a primeira que nós estivemos. São João de Latrão é a basílica mais antiga, considerada a mais importante para a Igreja Católica. E tem uma curiosidade que aconteceu nos bastidores, Miguel. O Alexandre entrou ao vivo para o Cidade Alerta Ceará, diretamente aí da frente dessa Porta Santa. E em determinado momento, quando ele estava ao vivo, ele não segurou as lágrimas, ele começou a chorar, porque estava realmente muito emocionado. Era a primeira Porta Santa que nós estávamos passando. E nossa equipe era pequena, né? Éramos eu, Alexandre e Alisson Pontes, nosso cinegrafista. E eu ficava ali tentando controlar o Alisson enquanto o Alexandre estava ao vivo, porque eram muitas pessoas passando. E aí teve um momento com o Alexandre ao vivo que o Alisson olhou para mim e disse: nem eu tô aguentando, e começou a chorar. Então estávamos Alexandre ao vivo, eu e Alisson chorando nesse momento, enquanto estávamos ali passando todas as informações para o Cidade Alerta. E eu acho que a principal emoção disso, assim, o que me emociona e o que me surpreendeu é, primeiramente, imaginar como alguém é capaz de construir algo tão belo, tão grande, tão rico em detalhes, e ao mesmo tempo eu na minha mente só via, realmente só para Deus é possível se fazer isso. Se dedicar tanto tempo, se dedicar tanto, realmente só para Deus que é possível que as pessoas durante tantos e tantos anos, porque essas basílicas elas demoravam décadas para serem construídas, dedicassem realmente tanto tempo para uma construção tão grandiosa. E o resultado é realmente divino. E você entrar no lugar e contemplar todas essas obras e contemplar o lugar em si e sentir a energia, realmente estando imerso, porque o que nós fizemos foi uma grande imersão no jubileu, uma preparação antes e ao longo dos dias uma dedicação integral à cobertura e ao estudo, à escrita. Então realmente cada basílica que nós entrávamos era uma emoção muito grande e nós tentamos, inclusive, fazer um trabalho um pouco além do jornalismo, né? Porque nós realmente colocamos nossa emoção nessa cobertura, nós colocamos a nossa fé. O Alexandre católico, a Bianca católica também estavam ali, não só os profissionais, os jornalistas, né? Nós realmente queríamos fazer uma cobertura com mais emoção e, digamos assim, com menos imparcialidade. Nós fomos realmente parciais nesse sentido, porque nós deixamos a nossa fé, a nossa emoção falar. E com uma colaboração importantíssima, viu, Miguel, de Padre Vanderlúcio, que está aqui. A gente precisa agradecer publicamente também toda a ajuda que o senhor prestou na nossa viagem, antes, durante e depois, desde a burocracia com os protocolos, nos levando até Dom Gregório, arcebispo de Fortaleza, para que ele nos abençoasse a nossa viagem. E ao longo dos dias que nós tivemos lá também, Padre Vanderlúcio foi fundamental ali no WhatsApp, colocando informações que eram importantes para a gente trazer. Obrigada, viu, Padre? Obrigado. Eu que agradeço, porque quando um veículo de comunicação dá uma visibilidade dessa, né, envia 2 dos seus principais colaboradores para cobrir esse momento, a gente sente uma alegria muito grande, né? Pessoalmente, mas também
enquanto arquidiocese, a gente sabia da importância disso. E nós testemunhamos, né, também a alegria de Dom Gregório, né? Foi uma bênção demorada, ele rezou mesmo, caprichou ali. Deu certo, hein? E depois ele ficou perguntando como que estava, e sempre que tinha alguma atualização, as matérias, eu mandava para ele, que bonito. Nossa, mas eles conhecem mesmo, né? Eles conhecem, Dom Gregório, estudaram muito. Que coisa boa. Vocês foram instrumentos de esperança, a gente sentia, né, o poder daquela oração feita dentro daquelas igrejas. E aí eu pergunto ao padre Vanderlúcio, começar o ano jubilar com os jornalistas é a melhor maneira de propagar a fé e o evangelho? É verdade, é verdade. O Santo Padre ele já havia declarado em 2016 o ano da misericórdia, que ele é conhecido também como o Papa da Misericórdia. E lendo os sinais dos tempos, percebeu que nesses 2025 anos da encarnação do Verbo de Deus, o mundo precisava de esperança. Porque a gente sabe que hoje um dos grandes males da sociedade é uma tristeza generalizada, não é uma tristeza, uma falta de sentido, uma angústia. Então o Santo Padre quis propor a esperança como tema, como reflexão para esse tempo. E foi, além de uma sabedoria divina, também uma estratégia, né? Porque reuniu os comunicadores do mundo todo, eles têm os números aí bem afiados, né? De quantos tinham e de quantos países. Você lembra, Alexandre? Olha. 136, se eu não me engano, 136 países. Imagina essa mensagem sendo repercutida logo no comecinho e pela providência divina, o Santo Padre participou de todos os momentos com presença, com a sua fala, né, o seu discurso. Então, realmente foi um momento muito histórico e abriu muito bem esse ano da esperança. Um momento histórico, de muita fé, de muito trabalho e de muita emoção, né, Bianca? Durante ali o momento em que você acompanhava a cobertura do Jubileu das Comunicações,